Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos de todas as denominações e também os queridos ouvintes. Mais uma vez aqui quem vos fala é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, e o estado é Pernambuco, país como sempre é o Brasil. Se vocês estiverem gostando das pregações, da palavra de Deus que eu estou levando, também dos estudos que são dinâmicas com 10 perguntas, ali tanto no Novo como no Velho Testamento, você se inscreva no canal, aí procura o YouTube e do lado direito, lá no sininho, você aperta o sininho e escreve lá, bota Irmão Zito Limoeiro, porque tem vários irmãos Zito. Aí vocês vão encontrar uma foto minha, ou vários trabalhos que eu já tenho mais de 170 trabalhos para a honra e glória de Deus. Tudo que eu faço para Deus aqui, Ele sabe que eu não cobro nada pela obra do Senhor, minha pessoa, não sou contra quem cobra, falando da minha pessoa, não é? Deus abençoe vocês nesse dia de sábado, 21 de setembro de 2024. Para dar início, vamos gravar o hino do Cantor Cristão, o de número 443, tem como título Eis os Milhões, que nos diz assim: Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciai o Evangelho, e sempre estou convosco. Portas abertas, reis por todo o mundo, servos ergueiros, e avante andai. Crentes em Cristo, uniai vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciai o Evangelho, e sempre estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, que para salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciai o Evangelho, e sempre estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que remidos todos se unirão, no coro excelso, santo e jubiloso, para todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre estou convosco. Amém. E para a nossa meditação de hoje, para todos, eu vou deixar todo o Salmo 23, que tem 6 versículos. Salmos de números 23, que nos diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse foi todo o Salmo de número 23 e o versículo de 1 até o 6. Que o nosso Deus nos abençoe. E hoje, amados irmãos e queridos ouvintes, eu vou trazer uma palavra sobre a obediência, né? A obediência que a gente deve ter ao nosso Deus, aos nossos pais e o que a Bíblia ensina e que devemos ser obedientes a Deus. O que é que a Bíblia nos ensina? Não é? Então, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Exatamente isso. Em primeiro lugar, nós temos que obedecer a Deus e seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, que Ele é o nosso libertador e salvador. E também foi o nosso intercessor, aqueles que já estão libertos e salvos na pessoa de Cristo Jesus. Então, é melhor obedecer a Deus, porque quem vai obedecer aos homens aqui na terra? Poucos obedecem, mas tem que obedecer também. Mas, maldito o homem que confia no outro e faz do seu braço escárnio, né? Então é melhor confiar em Deus e obedecer a Ele com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, para que possamos receber as bênçãos vindas das suas santas mãos do alto dos céus, através de Cristo Jesus. Também devemos obedecer aos nossos pais. Também no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, nós como filho ou filha, os filhos e as filhas, no plural, tem que obedecer o pai e a mãe. Tem que obedecer em tudo, não é? Mas a gente não vê isso, na verdade, hoje em dia. Tem filhos rebeldes, desobedientes, não são todos. Estou dizendo assim, entre aspas, não são todos os filhos e as filhas, mas tem filhos rebeldes, filhas também, maltratam o pai, a mãe, maldizem o pai e a mãe, o detratam com palavras de baixos escalões, que eu não vou citar aqui, que é uma falta também de educação, não é? Mas sabemos que todo aquele filho que honra o pai e a mãe, está honrando a Deus. E aquele que não honrar a Deus, está desonrando a seu pai e sua mãe. Todo aquele que desonra seu pai e sua mãe, está desonrando também ao nosso Deus, nosso Pai celestial, que está mais alto dos céus. E sabemos que nem o pai nem a mãe quer nenhum mal para um filho ou uma filha. Um bom pai, uma boa mãe não quer. O que é de mal, o que é de ruim para um filho ou uma filha que está indo, caminhando pelos caminhos errados da vida, né? Que nós sabemos quais são os caminhos errados. Aí os caminhos que o mundo oferece, né? Na carne, aquele desejo carnal, não é? Sob todo sentido, os pecados na carne, né? Os quais, se eu for falar aqui, eu vou ferir algumas pessoas, mas sabemos que tem os caminhos das drogas, tem os caminhos de prostituição, de caminhos que nos levam à perdição. O caminho da perdição ele é largo e vasto, e às vezes a gente não quer obedecer o pai e a mãe, às vezes o pai e a mãe quer que o filho vá estudar, terminar os estudos, cursar uma faculdade, né? E dali ter um prosseguimento na sua vida. Isso é que o pai ou a mãe de verdade vai com os filhos. Primeiro a educação de casa, depois vem do colégio, e depois sim, ele vai adquirindo com seu próprio entendimento, e conforme vai crescendo, e obedecendo o pai e a mãe, porque nem um pai de verdade, nem uma mãe de verdade quer nada de ruim para um filho ou uma filha.
Qual é o filho que pede um pão, pai, ou um pedaço de bolo, ou um pedaço de carne, e o pai e a mãe vai dar uma espinha de peixe, ou até, na maneira de falar, assim, singularmente, uma espinha de cobra? Não! O pai vai dar o melhor para o filho. E hoje em dia os filhos têm muitas regalias que eu mesmo não tive na minha infância. Hoje eu vejo muitas coisas aí, não é? Sabemos que quando era bebê, eu não tinha fralda descartável, era aqueles pano coelho que fazia limpeza da criança quando fazia necessidade fisiológica. Não existia Danone, não existia essas coisas, biscoito de chocolate, não existia isso, né? Os tempos eram mais difíceis antigamente, mas não existiam essas coisas, esses lados, e essas coisas que engordam a pessoa, que às vezes um filho pede um biscoito de chocolate, às vezes como o recheio de dentro e joga o biscoito fora. No nosso tempo não tinha isso, não é? Mas o pai e a mãe que quer ver o bem do filho e a filha, ele dá o melhor de si, né? Aquilo que está dentro de suas condições. Que Deus possa abençoar todos os pais e as mães e os filhos também, que possa ser obediente a eles. Aqui. Também devemos obedecer aos nossos pastores. Os nossos pastores é aquele que é o anjo da igreja. É o principal, aquele que está tomando conta de um rebanho. E um dia ele vai entregar a Deus, nosso Senhor, nosso Pai Celestial, quando Jesus vir raiar pela segunda vez nas nuvens. Ele vai ter que entregar esse rebanho nas mãos de Cristo para poder ser entregue a Deus. E ele tem que fazer um bom trabalho rebanhando ali, né? Sabendo conduzir o rebanho diante que ele está administrando, no qual foi separado para tomar conta desta denominação que ele pertence a cada um dos pastores aqui na terra. Porque o primeiro a ser cobrado e o primeiro a ser julgado vai ser os pastores. Porque ele tem que rebanhar bem o rebanho, instruir todos os servos dele ali dentro da palavra de Deus, né? O que é correto, sem tirar uma vírgula ou acrescentar um ponto, e também, porque ali, digamos que tem 100 famílias diferentes ali, então são 100 famílias diferentes, ele tem que saber administrar junto com os outros que ele escolheu, com os outros cargos para ajudar ele, como diácono, como presbítero, como também os presidentes de alguns departamentos, como da MCA, União Feminina Missionária, União de Homem Batista, como também o coral, né? Que o coral é um departamento muito bonito, o qual louva a Deus, que é um departamento, como também tem da juventude, né? Tem vários departamentos, que vai somar para o pastor. O pastor tem que ter sabedoria para escolher pessoas capacitadas e também que estejam ali incluídas, arrojadas para fazer o trabalho de Deus, não é? Ajudando ele nesse trabalho da igreja. E tem que obedecer quando a gente sair, dizer, pastor, hoje eu não posso ir não, porque eu estou em ponto de igreja, me chamaram para levar uma palavra, e isso não é nada demais você falar para o seu pastor, não é? Vou para uma igreja, pastor, eu não posso ir não, porque eu vou para outra igreja levar uma palavra, que o pastor, fulano de tal, o pastor me chamou para levar uma palavra lá, e eu dei a minha palavra a ele que iria, e a palavra de crente é sim, sim ou não, não é? Tem que ser sim, e não, não. Aí, nós devemos obedecer o pastor. Ele os nossos, como está escrito aqui, no livro de Hebreus, capítulo 13, e o versículo 17, obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por nossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a voz dos outros. É exatamente isso que eu falei aqui. Nós temos que ser submissos aos nossos pastores, respeitá-los, mas dentro de tudo, da limitância, limitada aqui, né? Limitado, né? Não passar do limite. A gente não vai confundir aqui liberdade com libertinagem. A gente tem que respeitar o pastor aqui, porque ele, como está dizendo aqui, né? Ele é quem vai nos guiar, né? É o nosso guia através de Cristo Jesus para ganhar o galardão celestial, que é a vida eterna através de Cristo Jesus. Aqui também, outra coisa, obedecei
a nossos patrões, servos e senhores. Senhores é aquele, aqui não é o Senhor Jesus Cristo. Senhores e patrões são aqueles que a gente tem um emprego e a gente tem que respeitá-lo e obedecer às normas da empresa e às normas que o patrão coloca ali para que o seu funcionário, o seu servo, venha fazer de coração o seu trabalho e obedecer aquelas normas, porque tudo tem que ter normas e leis, não é? Porque uma empresa, você vai trabalhar com o patrão ou com o seu senhor sem regras, então essa empresa não vai fluir, né? Ela não vai avante à frente, ela tende a cair. Mas se você fazer aquilo que está proposto ao seu posto, ao seu cargo ali diante do patrão, diante da empresa, você só tem a subir. Às vezes você ainda com ajudante geral e chega no posto mais elevado. Assim Deus possa derramar suas bênçãos nas suas santas mãos. E feliz daquele que cursa uma faculdade e também vai adquirir um ótimo trabalho, né, quando terminar a faculdade, ser um médico, um engenheiro, também ser um juiz de direito. Tem várias cadeiras, não é? E tem várias opções e várias disciplinas para a pessoa escolher aquele que lhe convém e que venha ser apto à sua pessoa. Então tem que obedecer aos patrões e aos servos, seus senhores. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 5, que nos diz assim: quanto a vós, outros servos, obedeceis a vosso Senhor, que é o vosso patrão, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como Cristo, não é? Como Cristo obedeceu ao Pai, fez tudo que Deus, Pai, mandou o Filho fazer aqui na terra, né? Ele sempre obedeceu ao Pai Celestial, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus com D maiúsculo, que está lá nos altos dos céus. E a gente tem que tirar como Cristo, imitar como Cristo obedeceu ao seu Pai Celestial, que nós possamos também obedecer através de Cristo Jesus, todos os nossos patrões e também os senhores. Os patrões, né? Porque quer queira, quer não queira, nós somos submissos a ele também, através do trabalho, do suor que você vai derramar do seu rosto. Pode ser também trabalhos federais, né? Você tem um emprego federal, por exemplo, policial federal, um juiz de direito, tem essas cadeiras, né? Tem o Exército, tem a Aeronáutica, tem a Marinha, tem os 3 poderes lá em Brasília também, né? Nós temos que respeitar as leis e as regras para poder nós administrarmos o serviço o qual escolhemos, um emprego desejado, né? E não é todo mundo que tem um emprego federal. Quem tem um emprego federal tem um emprego garantido, a não ser aquela pessoa que faça alguma coisa de errado, de muito errado, e é expulso de alguma corporação ou de alguma instituição o qual está trabalhando. E também, aqui, obedecendo às autoridades, está escrito no livro de Jeremias, de Romanos, perdão, capítulo 13, versículo 1, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades, que não proceda de Deus, e autoridades que existem foram por eles instruídas. Por exemplo, agora mesmo nós vamos ter eleições, vai ter essas pessoas que vão ser eleitas, ponto. Querendo ou não querendo, vai ser constituídas e eleitos também por Deus, porque tudo é conforme a vontade de Deus e do homem aqui na terra. Que ele tem um livre-arbítrio lá de votar em quem ele quiser. Mas depois que estiver lá no poder, não podem reclamar. Não podem reclamar. Porque são pessoas instituídas por Deus, autoridades as quais nós devemos respeitar, desde o presidente da República, desde os senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos das grandes metrópoles e também das cidades que compõem a cada estado, não é? Então devemos respeitar todas as autoridades, principalmente a justiça, né, diante de um juiz de direito. Você vai no fórum, um homem vai no fórum, não pode entrar de short nem de bermuda, não. Tem que ir com a roupa composta. E se não for, ele volta para trás. Se tiver uma audiência, ele pede a audiência. Com isso, precisamos entender que a obediência é um princípio que jamais deve ser banido de nossas vidas, e sim termos como prioridade. Só através da obediência
é que podemos abrir janela no céu e, através dela, a bênção esperada, que é a nossa salvação eterna. Então, é isso, né? Que a obediência traz tudo isso, mas principalmente a salvação eterna. Obedecer é o mesmo que acatar ordem ou orientação. No livro de Jeremias 42, versículo 6, diz assim: seja ela boa ou seja má, obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, com D maiúsculo, a quem te enviamos para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor, nosso Deus. Então, sabemos que aqui já está falando da palavra. Temos que obedecer a Deus através da palavra, né? Que o Senhor, nosso Deus, nos instrui. E no livro de Romanos, capítulo 6, e versículo 16 e 17, diz assim, versículo 16, não sabeis que daquele que vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Versículo 17 do capítulo de Romanos 6. Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Então, através da palavra e também quando nós éramos escravos do pecado, nós obedecemos de coração e aceitamos a Cristo como nosso libertador e salvador. É a palavra de Deus que nos tocou, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, é essa a verdade, é a palavra, é obedecer, né, a palavra de Deus. A verdade, que na Bíblia, na Escritura Sagrada, não tem mentira nenhuma. E é o relato da verdade, da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, que está no alto dos céus. Ainda deixo para a meditação mais uma vez, de todos, no livro de Apocalipse, como eu já disse, né? Aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 5. Vou dizer de uma forma diferente. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso aqui é Jesus Cristo, dizendo que jamais nosso Deus, o Pai dele, nosso Pai Celestial, vai apagar nosso nome lá do livro da vida. Isso é uma promessa que ele está dizendo aqui, não é? E ele diz aqui, pelo contrário, confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos que nós o aceitamos e que nós obedecemos. Que nós possamos obedecer cada vez mais ao nosso Deus, a Jesus Cristo e principalmente aos nossos familiares e todos aqueles que nos cercam. Como está escrito também, vou deixar esse versículo para vocês, lá no livro de Apocalipse, a Revelação, capítulo 3, versículo 11, diz assim, palavra de Jesus, esquecido venho. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E ainda deixo para vocês, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que ele diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Muito obrigado pelo dia de hoje, pela palavra, que fique guardada nos seus corações. Que Deus derrame santas bênçãos do alto dos céus na vida de vocês, todos que são já crentes e descrentes também, que todos nós somos filhos de Deus e criaturas feitas por nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus. Que o nosso Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.